E aí, galera? Beleza? Nesse vídeo, a gente vai mergulhar na vida de Salomão, desvendar umas curiosidades e mostrar que ele não era só um cara inteligente, mas também um ser humano cheio de contradições. Gente como a gente. Preparem-se para uma viagem no tempo, porque vamos explorar as glórias e as quedas desse rei que bombou na história. Se liga só, porque a gente vai descobrir como ele transformou Israel numa potência, construindo templos e cidades incríveis, mas também como ele se deixou levar pelos encantos do poder, acumulando esposas, riquezas e, no fim das contas, tomando decisões que acabaram dando ruim. Bora lá? A história de Salomão já começa com uma decisão daquelas, uma decisão que mudaria o curso da história. Imagina só. Deus aparece para ele num sonho e fala: pede o que você quiser que eu te dou. Uma oportunidade única e divina. O que você pediria? Um cartão Black ilimitado? Fama de Neymar? Imortalidade estilo Highlander? As opções são infinitas. Pois é, Salomão, com seus 20 e poucos anos, escolheu a sabedoria. Uma escolha que poucos fariam, mas que mostrou sua maturidade e visão. Ele queria ser um bom líder, capaz de guiar seu povo com justiça e inteligência. Ele queria fazer a diferença. E essa escolha, meus amigos, repercutiu por séculos. A sabedoria de Salomão se tornou lendária. A fama de Salomão se espalhou rapidinho. Sua sabedoria era admirada por todos. Gente do mundo inteiro viajava quilômetros só para ouvir seus julgamentos, que mais pareciam charadas da esfinge de tão inteligentes. Era um verdadeiro espetáculo de sabedoria. Quem não se lembra da história das duas mulheres que diziam ser mãe do mesmo bebê? Um caso que desafiava a lógica. Salomão, com a calma de um monge budista, propôs dividir a criança ao meio. Uma proposta chocante, mas cheia de propósito. Claro que a verdadeira mãe se desesperou, implorando para que o filho fosse entregue a outra mulher, mostrando que o amor de mãe era mais forte que qualquer coisa. Um amor incondicional. Salomão, então, deu um show de inteligência, reconhecendo a verdadeira mãe e devolvendo o bebê. Um ato de sabedoria e compaixão. Ele entendia a natureza humana como poucos, mas a sabedoria de Salomão ia além de resolver tretas. Ele era um estrategista nato. Ele era um diplomata de mão cheia. Sabia como ninguém negociar e mediar conflitos. Ele sabia fazer alianças, negociar acordos e manter a paz no seu reino. Sua habilidade diplomática era inigualável. Sob seu comando, Israel prosperou, virou uma verdadeira potência. Um reino próspero e respeitado. E tudo isso graças àquela escolha inicial, a busca pela sabedoria. Uma escolha que ecoa até os dias de hoje. Se você acha que a vida de Salomão se resumia a julgamentos e acordos, se prepare para se surpreender. Ele era muito mais do que apenas um rei sábio e justo. Esse cara também era um mestre de obras. Sua visão arquitetônica transformou o reino. Sob seu comando, Israel viveu uma era de ouro da arquitetura. Cidades inteiras surgiram do nada, com uma beleza e grandiosidade que impressionavam a todos. Cidades inteiras foram erguidas, muralhas se estendiam por quilômetros e o comércio bombava como nunca. As rotas comerciais se expandiram, trazendo riquezas de terras distantes. Era riqueza para dar e vender. Ouro, prata, pedras preciosas, tudo isso fazia parte do cotidiano do reino. Mas o projeto mais ambicioso de Salomão, sem sombra de dúvidas, foi a construção do Templo de Jerusalém. Um empreendimento que desafiou os limites da engenharia da época. Imaginem só, um templo colossal, todo trabalhado no ouro, marfim e pedras preciosas, dedicado a Yahweh, o Deus de Israel. Era uma obra de arte e devoção. Essa obra-prima da engenharia antiga levou anos para ficar pronta e exigiu milhares de trabalhadores, materiais vindos de tudo quanto é canto do mundo. A logística envolvida era impressionante. O Templo de Jerusalém não era apenas um local de culto, mas um símbolo do poder e da glória do reino de Salomão. Representava a união entre o divino e o terreno.
Era ali que o rei se conectava com o divino, buscando orientação para suas decisões e agradecendo pelas bênçãos recebidas. Um lugar sagrado e de profunda espiritualidade. Mas Salomão não era de ferro. Ele sabia equilibrar trabalho e lazer. Ele também gostava de uma mordomia, e é claro que ele construiu palácios luxuosos para ele e toda a sua turma. Residências que eram verdadeiros palácios de luxo, jardins exuberantes, fontes de água cristalina, estátuas enormes, tudo do bom e do melhor. Lugares onde ele podia relaxar e desfrutar da beleza ao seu redor. Afinal, meus amigos, de que adianta ter sabedoria e poder se você não puder aproveitar um pouquinho, né? Festas, banquetes e celebrações faziam parte da vida no palácio. Mas cuidado com os excessos, Salomão que o diga. A história nos ensina que até os maiores reis devem ter moderação. Se você pensa que a vida de Salomão era só sabedoria, construções e política, prepare-se para conhecer o lado mais humano e polêmico desse rei. Ele não era apenas um governante sábio, mas também um homem com desejos e paixões. A gente está falando de amor, desejo e muitas, mas muitas esposas. Salomão era conhecido por seu grande harém. A Bíblia não economiza nos detalhes. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Isso mesmo, 1000 mulheres ao todo. É mulher para formar um time de futebol, comissão técnica e torcida organizada, minha gente. Imagine a logística para gerenciar tudo isso. E não eram quaisquer mulheres, não. Princesas, gringas, mulheres de várias nações e culturas. Imagina só a mistura cultural dentro do palácio, costumes, idiomas, religiões. Era um verdadeiro caldeirão cultural. A convivência devia ser intensa e cheia de intrigas. Mas essa salada cultural toda teve um preço alto, principalmente na fé de Salomão. A diversidade trouxe desafios espirituais. Influenciado por suas amadas esposas, Salomão começou a permitir e até participar de cultos a outras divindades. Ele se deixou levar pelas crenças delas. Ele construiu templos para Astarte, deusa da fertilidade, e até mesmo para Moloque, deus adorado com sacrifícios infantis. Isso causou grande controvérsia. Isso foi visto como uma grande traição. Essa crise espiritual de Salomão é um lembrete de que até os mais sábios podem se perder em meio às tentações da carne e do poder. A sabedoria não é uma garantia contra os erros. E como a gente vai ver nos próximos capítulos, essa queda de fé teve consequências desastrosas para Salomão e para todo o reino de Israel. A história está apenas começando. Enquanto Salomão se divertia com suas esposas e construía seus monumentos faraônicos, a galera lá embaixo, o povo, começava a reclamar. A conta da farra do rei estava chegando e quem pagava era o povo. Os impostos aumentaram, o trabalho forçado se intensificou e a desigualdade social explodiu. O reino que antes era próspero e unido, agora se via dividido entre a elite privilegiada e a massa explorada. Lembra daquelas tribos estrangeiras que Salomão tinha subjugado? Elas viram a crise como uma oportunidade de ouro para se rebelar e recuperar sua independência. A brasa da revolta estava acesa, só faltava alguém atear fogo. E quem vocês acham que surgiu para botar lenha na fogueira? Roboão, filho de Salomão, que herdou a arrogância do pai, mas não a sua sabedoria. Quando os líderes das tribos pediram para ele aliviar a carga tributária, ele respondeu com desprezo: "Foi a gota d'água. A revolta explodiu. O reino se dividiu em dois, Israel ao norte e Judá ao sul. A era de ouro de Salomão chegava ao fim manchada de sangue, desigualdade e conflitos internos. A queda de Salomão é uma lição atemporal sobre os perigos da arrogância, da opressão e da desconexão com as necessidades do povo. Uma lembrança de que o poder, quando usado para benefício próprio, é passageiro e leva à ruína. A história de Salomão, como vocês viram, tem sabedoria, poder, riqueza, mulheres, intrigas, fé, decadência. Tinha tudo para virar o quê? Lenda. E não deu outra.
A figura de Salomão ultrapassou os limites da Bíblia e se espalhou pelo mundo, inspirando artistas, escritores, cineastas e até músicos. Sério, tem peça de teatro, filme, livro, música, tudo sobre a vida e obra do rei mais sábio e polêmico da antiguidade. Cada cultura reinterpretou a história de Salomão à sua maneira, adicionando elementos mágicos, romances proibidos e conspirações milenares. Em algumas versões, Salomão é retratado como um poderoso mago, tipo o Gandalf, capaz de controlar demônios e desvendar os segredos da alquimia. Já em outras, ele é um líder atormentado por suas paixões e culpas, dividido entre o amor divino e os desejos carnais. A figura de Salomão se tornou um espelho da humanidade, refletindo nossas aspirações, dilemas e contradições. Ele é o símbolo da sabedoria, mas também da fragilidade humana, da busca pelo poder e da inevitável queda. E aí, curtiu essa viagem pela vida e obra de Salomão? Suas decisões moldaram não apenas seu reinado, mas também a história de Israel como um todo. Ao refletirmos sobre sua vida, podemos aprender lições valiosas sobre a importância da sabedoria e as consequências de nos desviarmos de nossos princípios. Vimos como a busca pela sabedoria o elevou ao posto de rei justo e sábio, e como a ganância e a arrogância o levaram à ruína. A história de Salomão é um lembrete de que o poder, sem sabedoria e compaixão, é passageiro e leva à destruição. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo sobre figuras históricas fascinantes.